Olá, meus irmãos, muito bom dia. Louvado seja Deus por mais uma manhã de vitória que estamos reunidos para desfrutar da sua infinita bondade. Que o Senhor te abençoe nesse dia muito abençoado, nessa quinta-feira. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estamos reunidos para mais um encontro, para mais um café diário. Espero que esteja tudo bem com você e tudo bem com a sua família. E conto com a sua colaboração. Compartilhe essa mensagem com outros contatos. Assim que você ouvir essa mensagem, compartilha em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nosso café diário de hoje, aqui no livro de Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. E disseram: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm convertido em covil de ladrões. E foram todos ter com ele no templo cegos e coxos, e o curou. Amém? Ah, se Jesus vivesse no nosso tempo chamado hoje. Eu fico imaginando qual seria o comportamento que Jesus teria com relação ao que nós estamos vivendo hoje, naquilo que é chamado de casa de Deus, naquilo que é chamado casa do Senhor. Se Jesus vivesse no nosso tempo, qual seria o comportamento dele diante de alguns lugares chamado igreja, em que você vê totalmente ao contrário da vontade de Deus e dos planos estabelecidos pelo Senhor Jesus. Igrejas que na verdade se tornaram mercantil, se tornaram empresas que os seus membros, os seus visitantes são na verdade consumidores daquilo que há dentro do templo. Não existe mais dentro de alguns locais chamado igreja, não posso nem chamar de igreja, a venda da fé se tornou muito lucrativa. Hoje em dia você faz um convite às pessoas: venham à casa de Deus para orar, para buscar a Deus. Mas se não houver uma campanha, um título de mudança de cativeiro, se não houver uma promessa de que Deus irá mudar a sua história, as pessoas não são atraídas. É igual quando você vai no mercado. Se não tiver uma promoção de algo bom que você queira, você não compra. É igual um filme que está em cartaz. Se ele não for bom, você não vê, você não adquire. Hoje, se não houver essa chamada nas igrejas, o povo não vem. Ninguém quer ir no culto para orar. Eu lembro que a gente se reunia nos cultos, muitas das vezes, para orar a Deus. Ficavam 2, 3 horas de joelho diante de Deus, só clamando a Deus, pedindo pela sua ajuda, pelo seu auxílio, pedindo perdão pelos seus pecados. E hoje, quando você faz esse tipo de convite, as pessoas não vêm, as pessoas não vão, sempre tem uma desculpa. Mas quando é culto de campanha, quando vai vir um pregador, um cantor que é conhecido, as pessoas vêm, as pessoas vão. E na verdade nós devemos entender que o nosso Deus, como diz em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, que o nosso Deus, ele é Deus zeloso, mas Deus também é consumidor. Esse Deus que tem sido pregado em algumas igrejas não é o Deus bíblico.
Não é o Deus da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. O nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Deus jamais irá abençoar alguém que não queira compromisso com Ele. Deus jamais vai abençoar alguém que não está em conformidade com a sua vontade. Deus jamais vai estender as suas mãos para abençoar uma igreja. Deus jamais vai estender sua mão para usar alguém, uma profecia, uma revelação, se não estiver em conformidade com a sua igreja. Se você vê igrejas aí onde um monte de gente entrega a revelação e não tem a Bíblia como base dela, aquilo dali na verdade é um espírito demoníaco de adivinhação. Porque jamais Deus vai anular a sua palavra como prioridade e vai focar só em revelações. Tem igrejas que só vivem à base de revelação. Não se lê a Bíblia, não se prega a Bíblia de forma hermenêutica, exegética, não se tem um domínio da palavra. Lê um texto aleatório da Bíblia e tome-lhe revelação, tome-lhe expulsão de demônio, tome invocação do mal. Isso não é igreja, isso é um centro esotérico, isso é um centro espírita, isso é um centro onde invoca espíritos malignos, disfarçando-se de ser de Deus, mas não é de Deus. Porque Deus jamais vai substituir a sua palavra, que é inerrante para a nossa vida, por causa de revelação. A palavra de Deus, ela é mais importante. A palavra de Deus, ela é insubstituível. A Bíblia Sagrada, ela é mais importante do que qualquer revelação que seja proclamada em qualquer igreja. Se você houver, por mais que a pessoa adivinhe algo sobre a sua vida e não usa a palavra de Deus, porque Deus, Ele fala, Ele revela, mas o maior propósito dele é que nós conheçamos Ele através da sua palavra. Se a pessoa lhe entrega uma revelação e ela não se preocupa em pregar a palavra, porque a Bíblia Sagrada, ela nos confronta todos os dias a nós mudarmos. Não tem ligação e conexão de um Deus que deixa de lado a sua palavra, como é pregado em muitas igrejas por aí, e só está preocupado em contar o seu CPF, em abrir portas para você. Esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, como diz em Isaías capítulo 30, versículo 27, vejam, de longe vem o Senhor com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Então nós vamos ver no texto que nós lemos de Mateus capítulo de número 21, que o Senhor Jesus, o Deus amoroso, o Deus que cura, o Deus que liberta, Ele está entrando agora na casa do seu Pai. Ele está entrando no templo que anteriormente era usado para louvor do nome de Deus e agora estava sendo transformado em um comércio. Estavam vendendo na entrada da igreja, na entrada do templo, estavam corrompendo. As pessoas entravam, queriam entrar para adorar a Deus, e as pessoas cercavam, vendendo os bugiganga, vendendo produtos, tirando o foco da perfeita adoração. Então nós vamos ver que as pessoas estavam transformando as coisas de Deus em comércio. Não é diferente como hoje. Por isso que eu comecei falando para você que se Jesus vivesse no tempo em que nós vivemos hoje, ele não se comportaria diferente. E o Senhor Jesus estaria descendo sacode, descendo sarrafo nessas pessoas que estão dentro da sua casa, transformando as igrejas em comércio. O nosso Deus, ele é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus puro. O nosso Deus, ele é um Deus bom. Mas o nosso Deus também é um Deus que se ira
As pessoas esquecem que o nosso Deus é um Deus que se ira. Muitas pessoas se espantam pela atitude de Jesus, mas Deus também se ira. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele é paciente. Deus, ele é paciente, ele é longânimo, mas ele também se ira. Gálatas capítulo 7, olha só, Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, a Bíblia nos diz: não deixe se enganar, de Deus não se zombam, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então nós vamos ver, querido, que o nosso Deus, ele é um Deus que tem paciência com o ser humano. Ele sabe que nós somos fracos, somos pecadores, mas tem pessoas que estão ultrapassando o limite da paciência de Deus. Olha só, Deus, ele é riquíssimo em paciência, mas tem gente que está cometendo tanto erro, está causando tanta vergonha para as coisas de Deus, porque antigamente, né, quando a gente ouvia algum tipo de blasfêmia, algum tipo de pessoa que falava mal da igreja, envergonhava, levantava qualquer tipo de calúnia, era uma pessoa que era ignorante, não conhecia a fé cristã, não conhecia a Bíblia, não conhecia Deus. Mas o problema é que hoje, quem está dando um mau exemplo, os que estão envergonhando, são aqueles que se diz cristão. E a Bíblia diz que para esses seria melhor que eles amarrassem uma corda no pescoço e se jogassem no mar. Porque para esse, o castigo será muito maior para aqueles que fazem o mesmo pecado, mas não conhecem. Então, a Bíblia Sagrada nos diz que naquele grande dia em que todos nós estaremos diante do Senhor para prestar conta da nossa vida, dos nossos atos, esses homens, essas mulheres que estão nas igrejas revelando, orando, fazendo um monte de coisas por aí no nome do Senhor, impactando as pessoas, fazendo um monte de coisa, eles estarão diante do Senhor. E o Senhor dirá para eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E eles dirão: Senhor, mas no teu nome nós oramos, nós libertamos, nós revelamos, nós fizemos um monte de coisa. Ele diz, e Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ou seja, não adianta queremos fingir ser uma coisa que Deus sabe que nós não somos. O Café Diário de hoje é um alerta para você que não é da igreja ainda, mas que está indo em algumas igrejas que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Esse é um alerta, fique atento. Se você está visitando uma igreja que só se preocupa com revelação, sai fora. Que só se preocupa com campanha de vitória, sai fora, porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel, justo, bom e verdadeiro, mas é um Deus que quer que nós conheçamos a verdade, e quem vive nessas igrejas não enxergam a verdade. A Bíblia diz em Salmos capítulo 103, versículo 8, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Eu fico imaginando o tamanho da ira que o Senhor Jesus estava para chegar ao ponto de quebrar a barraca, né, expulsar os cambistas que estavam dentro da igreja, pessoas que estão dentro da casa de Deus vendendo. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um dito pastor, que eu não chamo nem pastor, que ele recebe um espírito, ele reencarna um espírito de um pai de uma menina já falecido. Olha o ponto que nós estamos chegando. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Você que é crente anos e anos e fica correndo atrás de igreja, de revelação, de profeta, de consagração que tem revelação e isso e aquilo, você está correndo risco. Se você quer ter a tua alma alimentada, se você quer ouvir, vai para a palavra de Deus, vai para a Bíblia, vai estudar. Não fique correndo atrás de revelação, porque a maior revelação é a palavra de Deus. Com ela, você nunca será enganado. Eu não caio nessas balelas de revelações. Eu creio no dom da revelação, eu creio que Deus usa, mas eu testo a revelação
em conformidade com a palavra de Deus. Se a minha vida não está conforme a vontade de Deus, como que Deus vai falar bênçãos para mim? Deus vai falar mesmo, é o rasgado, vai me exortar. Toma vergonha na cara, se corrija, se coloque na posição. E é isso aí, irmão. Deus não tem palavra doce, palavra saudável para quem está no pecado, para quem vive no erro. Deus tem exortação com propósito de salvação. Em Naum, livro de Naum, capítulo 1, versículo 3 ao 6, diz o seguinte: Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então todas essas pessoas que praticam esse tipo de zombaria, esse tipo de pessoas que brincam com as coisas de Deus, um dia terão que prestar conta. Em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao versículo 25, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi tentado no deserto. Em uma das tentações, ele vai dizer que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. E ele registra isso de uma fala, de uma passagem que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então muita gente está ultrapassando o limite da paciência de Deus. E eu digo para você, meu querido, tome cuidado, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, mas a sua paciência, quando ela termina na vida de alguém, ai dessa pessoa. Eu tenho pena das pessoas que brincam com as coisas de Deus. Eu tenho pena das pessoas que brincam com as coisas santas de Deus. Porque quando vier a mão de Deus cobrar, pode se esconder onde você quiser. Pode pedir proteção de quem você quiser. Pode bater tambor, pode ir para onde você buscar qualquer outro tipo de religião. Quando Deus, ele põe a mão para cobrar, sai de baixo. Então, meu querido, fique atento, fique alerta, tome cuidado. Priorize sempre a palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E sem sombra de dúvida, nenhum mal pode atingir aqueles que têm a palavra de Deus como prioridade. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.